Oi pessoal, eu sou a professora Mariana Moreira Neves, vou tratar com vocês aqui sobre direito do consumidor. Hoje a gente fala aí sobre os direitos básicos do consumidor. A gente sabe que todos eles estão previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, mas eles não são aí os únicos. Então a gente pode dizer que o rol do artigo 6º não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Podem existir direitos do consumidor que não estejam aqui elencados, mas que não deixam de ser direitos do consumidor. Então, vamos começar aqui com um inciso primeiro. São direitos básicos do consumidor a proteção à vida, à saúde e à segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Gente, eu preciso que você grave na sua cabeça que quando a gente falar de Código de Defesa do Consumidor, a gente vai prezar aí pela saúde, a segurança e a harmonização da relação de consumo. Então, fazer com que o consumidor vulnerável tenha condição de igualdade com o fornecedor. Então, é para isso que serve o Código de Defesa do Consumidor. Toda vez que você lê os artigos aí, vai estar essa essência, se não tiver expresso, né, de proteção à saúde e à segurança do consumidor. Então, para a gente fazer ali um link com esse inciso primeiro do artigo 6º, a gente vai ler aqui o artigo 9º e o artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde e à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis, em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas ao seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações no que se refere a esse artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Então, prestem atenção aqui, ó. Um direito básico do consumidor é, então, o direito à informação, né? A gente vai ver aí nos próximos incisos, mas a gente sempre vai falar de saúde e segurança. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 9º, então. Fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, gente, a gente falou ali no inciso primeiro, né, sobre essa segurança e a proteção da saúde do consumidor, e a gente vai seguir aqui então os outros incisos. Inciso segundo, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços assegurados, a liberdade de escolha e a igualdade das contratações. Gente, essa educação aí do consumidor, ela pode ocorrer através dos meios de comunicação, das escolas, das faculdades, independente aí do modo como ela aconteça, ela tem que ser realizada, tá? Então, é esse dever de informação do fornecedor que tem que ser cumprido. Por quê? Porque aí a pessoa pode saber exatamente o que ela está comprando, se é aquilo mesmo que ela quer comprar, se é para aquilo que ela precisa, né? Então, sempre tem que estar ali adequado às necessidades do consumidor e não pode induzir o consumidor a erro. Não pode dizer no rótulo que é uma coisa de determinado tamanho e aí quando você abre o produto é outra coisa, ou então o tamanho é diferente daquele que você esperava que estava na foto, enfim. Tem que ser a divulgação e educação ali, então, adequada do consumo desses produtos, tá? Então, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos e preço, bem como os riscos que apresentem. A gente sabe aqui, né, dessas coisas todas ali que estão escritas, que o
fornecedor ele tem que dizer o peso, ele tem que dizer a cor do produto, o que você vai encontrar ali a hora que você abrir, e no mesmo modo do serviço, ele tem que dizer como que o serviço vai ser prestado, quanto de tributo a gente paga, o que vem incluso nesse serviço, né? Que às vezes a gente acha que está contratando uma coisa e de repente falta, né? Era só uma. A gente achava que tinha várias outras coisas incluídas naquele serviço e não tinha. Então precisa ser tudo muito especificado, uma linguagem clara, para que o consumidor realmente entenda o que está acontecendo, o que está sendo contratado. E aqui fala aqui, ó, da tributação, né? Tributos, incidente e o preço. A gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe exatamente quando você paga o tributo no momento da compra de algum produto. Mas aqui no Brasil, não. E aí pode acontecer na sua prova de questionar se, né, essa informação sobre o tributo do produto deve ser prestada, se isso está no Código de Defesa do Consumidor. E aí você pensa, na prática não acontece. Então, se não acontece é porque não está prevista no código. Não, gente, está previsto aqui, ó. Mas a gente sabe que hoje a gente não sabe exatamente os tributos que a gente paga aí nos produtos e serviços que a gente consome. Então, cuidado. Quarto, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, tudo aquilo que vier enganar, que vier tirar proveito do consumidor, tem que ser coibido. Tanto a publicidade, que é o primeiro momento ali da relação de consumo, e as cláusulas abusivas, que vai ser no momento da contratação desse serviço ou produto. Inciso 5º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, você, né, firma um contrato ali com o fornecedor, mas com o passar do tempo acontece algum fato superveniente que venha deixar esse contrato oneroso. O consumidor não está conseguindo pagar, não está conseguindo concluir aí a sua contraprestação. Então, você pode levar esse contrato a juízo para modificar as cláusulas, rever as cláusulas e deixar o contrato aí, né, da melhor forma para o consumidor, protegendo ele, harmonizando essa relação de consumo. 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Então, além da reparação, né, dos danos, se o produto ou serviço gerar algum dano para o consumidor, o fornecedor é obrigado a reparar, né, através ali da responsabilidade civil, e é também necessária uma prevenção por parte do fornecedor, para que não ocorram esses danos, porque não adianta a gente só reparar o problema, a gente tem que prevenir para que o problema não aconteça ou que aconteça em menores proporções. Então, é um direito aí do consumidor também a prevenção e a reparação dos possíveis danos que, né, sejam oriundos aí da relação de consumo. 7º, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, percebam, ó, acesso aos órgãos jurídicos e administrativos, né, para você recorrer aí à sua reparação do seu dano patrimonial, etc. Então, aos necessitados. Isso quer dizer que a pessoa não tem como pagar. Então, é um direito básico do consumidor ter acesso, né, à reclamação, para reparar aí o dano que ele sofreu, para que essa relação seja harmonizada de alguma forma, através do judiciário ou de algum órgão administrativo que possa resolver esse problema dele. 8º, a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Gente, o que a gente está falando aqui?
Inversão do ônus da prova. No processo civil, quem alega os fatos deve prová-los. No direito do consumidor, às vezes acontece do consumidor não conseguir provar os fatos que ele alega, né, totalmente, mas você percebe que a história que ele está contando é verdade, é verdadeira, que tem tudo para que seja verdade aquilo que realmente tem acontecido, mas você não tem uma prova. Então, se a história for verossímil, a gente pode inverter esse ônus da prova, fazer com que o fornecedor traga para nós no processo as provas que ele conseguir produzir para provar, né, ou não aquilo que o consumidor está falando. Então, inverte-se o ônus da prova. Querem um exemplo? Você parou seu carro num estacionamento e aí bateram seu carro dentro desse estacionamento pago. E aí você não viu. Como que você vai provar no juízo que foram lá que bateram no seu carro? Que você tem certeza, porque quando você parou ali, seu carro não tinha nada. Na hora de retirar o seu carro, você vê que ele está batido. Então, se tinha câmera, por exemplo, no estacionamento, você vai em juízo pedir para que o juiz inverta o ônus da prova para falar: fornecedor, traz para mim as imagens das suas câmeras, traz para mim essas imagens para que eu possa ver que o carro foi batido lá realmente, de que esse direito do consumidor existe, porque tudo que ele está falando aqui me parece verdade. Então, inverte-se aí o ônus probatório em face do fornecedor, tá? E, então, vai ser a critério do juiz, quando o juiz achar que precisa inverter o ônus da prova. Então, todo caso, o consumidor tem direito aí à inversão do ônus da prova? Não, o juiz analisa caso a caso, quando o consumidor for considerado hipossuficiente, ou seja, que ele não tenha condições de produzir a prova. Aí, então, é invertido o ônus probatório para o fornecedor. O inciso 9 foi vetado. Vamos para o inciso 10º. Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Então, não importa se o serviço é prestado por um concessionário ou por um permissionário, esse serviço público vai ter que ser um serviço de qualidade. E o parágrafo único do artigo 6º. A informação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Então, gente, o que a gente está falando aqui? Que aquelas pessoas que possuem necessidades especiais, elas também são consumidoras e as informações devem ser prestadas de modo com que elas compreendam também. Então, você pode proporcionar essa informação ali sendo fornecedor em braille, um vídeo, um áudio, alguma coisa que proporcione para aquelas pessoas que têm necessidades especiais a informação, o acesso à informação clara e esclarecedora sobre o produto que ela quer comprar, para você não retirar nenhum direito dessas pessoas simplesmente por elas serem portadoras de necessidades especiais aí. Bom, gente, sobre direitos básicos do consumidor, era isso. A gente consegue exaurir esse tema no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, então não deixem de fazer a leitura. Espero que vocês tenham gostado, se socorram aí, né, de outros materiais também, para vocês manterem aí os seus estudos em dia, tá sempre agregando coisas ao seu conhecimento. E se vocês quiserem entrar em contato comigo pelas redes sociais, podem me procurar por Prof. Mariana Moreira Neves. Prof. Mariana Moreira Neves, tá bom? E eu desejo aí bons estudos para vocês, sigam em frente, não desistam.